dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Mais uma semana começa e vamos de informação. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos aos destaques do dia. Começa hoje a campanha nacional contra a poliomielite para crianças com menos de 5 anos. Israel e palestinos concordam com cessar-fogo na faixa de Gaza após 3 dias de ataques. China prolonga exercícios militares em Taiwan. E ainda, Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com o descarte irregular de material que poderia ser reciclado. Tudo isso a partir de agora. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação. A intenção é focar nas vacinas de poliomielite e de multivacinação que estiverem atrasadas. O objetivo do lançamento da campanha contra a poliomielite e de multivacinação é recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. Cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o país já estão abertas para aplicar doses de 18 tipos de imunizantes programados no calendário nacional de vacinação para esse público. A vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças menores de 5 anos. Já a multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estarão disponíveis os imunizantes hepatite, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV, entre outros. Segundo o Ministério, a partir dos 3 anos de idade, as vacinas de Covid-19 podem ser administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo entre os demais imunizantes. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que o último caso de pólio no Brasil foi registrado em 1989. Segundo ele, a cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19. O ministro também reforçou a importância das famílias levarem as crianças para vacinar. Peço novamente aos pais que levem os seus filhos para as salas de vacinação. É inaceitável que hoje, no século XXI, 100 anos depois do esforço extraordinário de Oswaldo Cruz para introduzir esses conceitos sanitários no Brasil, nós tenhamos ainda crianças com doenças que podem ser evitáveis por vacina. O Ministério espera vacinar mais de 14 milhões de pessoas contra a pólio. Todos os imunizantes ofertados têm registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A campanha termina no dia 9 de setembro. A Anfávia divulgou números animadores da indústria automobilística. A produção e as vendas de veículos cresceram no mês de julho. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais informações. A produção de veículos no Brasil cresceu 33% em julho, na comparação anual. No mês, foram produzidas, no total, 219 mil unidades, entre carros de passeio, picapes, vans, caminhões e ônibus. No acumulado do ano, o total de veículos montados pela indústria no país é de 1.310.000. Em julho, as vendas também cresceram. Na comparação mensal, a alta foi de 2,2%. E ante julho do ano passado, o aumento foi de 3,7%. Os licenciamentos também registraram um aumento. Foram 182 mil no mês passado, o que representa alta de 3,7% na comparação anual. Agora, sobre as exportações, a alta em julho foi de 76,3% na comparação anual. Ao todo, foram exportados quase 42 mil veículos no mês. No destaque internacional, militares chineses anunciaram nesta segunda-feira novos exercícios nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan. O término dos exercícios, que tiveram início na última quinta-feira, em resposta à visita da presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi, estava programado para este domingo. Com isso, os temores de alguns analistas de segurança e diplomatas que alertavam sobre a possibilidade de Pequim manter pressão foram confirmadas. A duração e a localização precisa desses exercícios mais recentes ainda não são conhecidas,
mas Taiwan já diminuiu as restrições de voo perto das 6 áreas de das atividades chinesas anteriores. Uma frágil trégua entre Israel e a Jihad Islâmica começou. Durante 3 dias, os ataques israelenses deixaram pelo menos 44 palestinos mortos, incluindo 15 crianças, além de centenas de feridos na faixa de Gaza. Até poucos minutos antes do início do cessar-fogo, obtido graças à mediação egípcia, o exército israelense atacou posições da Jihad no enclave palestino. Segundo o governo, as ações seriam uma resposta aos foguetes disparados contra o território israelense. O acordo negociado pelo Egito, que entrou em vigor às 8h30 da noite no horário local, tem o objetivo de deter o pior conflito em Gaza desde a Guerra de 11 Dias do ano passado. Tanto a Jihad Islâmica como Israel aceitaram a trégua, se reservando o direito de réplica no caso de futuras agressões. A nova escalada de violência começou após a prisão de um líder do grupo armado palestino na segunda-feira. Israel justificou os primeiros ataques na sexta-feira por medo de possíveis represálias da Jihad. Em resposta aos atentados, o grupo apoiado pelo Irã e incluído na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos e da União Europeia, disparou centenas de foguetes contra Israel. Mais 4 navios cargueiros, com cerca de 170 mil toneladas de grãos, partiram neste domingo dos portos ucranianos de Odessa e Chornomorsk, no Mar Negro. Os primeiros navios que partiram durante a semana cruzaram o Estreito de Bósforo na Turquia. A retomada das exportações de grãos ucranianos ocorreu graças a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, intermediado pela ONU e pela Turquia, para ajudar a aliviar a escassez global de alimentos. A Ucrânia, que é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, foi forçada a interromper quase todas as suas exportações devido à invasão russa, elevando os preços globais dos alimentos. Enquanto isso, a administração da ocupação russa acusou o exército ucraniano de bombardear novamente a usina nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Kiev e Moscou se culpam mutuamente pelos ataques à usina, o maior complexo nuclear da Europa, que está sob controle russo desde março. A Agência Internacional de Energia Atômica alertou que os ataques mostram o risco de um desastre nuclear. Neste domingo, Gustavo Petro tomou posse como presidente da Colômbia. O ex-senador e ex-guerrilheiro de 62 anos foi empossado em uma cerimônia na Praça de Bolívar, no centro de Bogotá, que contou com a presença de 9 presidentes e várias delegações internacionais. Petro prometeu a Deus e ao povo cumprir fielmente a Constituição e as leis da Colômbia. O novo presidente sucede o impopular Iván Duque e vai governar por 4 anos um país de 50 milhões de habitantes. O político, que foi líder da oposição nas últimas 2 décadas, assume com uma série de reformas em mente e as expectativas de metade do país que votou nele no segundo turno. Agora a gente fala sobre o Senado dos Estados Unidos, que aprovou neste domingo o ambicioso plano do presidente Joe Biden de mais de 430 milhões de dólares para o clima e saúde. Apenas com seus votos, os democratas aprovaram o pacote, que vai retornar à Câmara dos Representantes na próxima semana para uma votação final e depois será sancionado por Biden. Foram 18 meses de negociações até que o presidente conseguisse essa vitória, a menos de 100 dias de eleições cruciais. Biden celebrou a decisão do Senado, reconhecendo que nem todos estão satisfeitos. Resultado de compromissos difíceis com a ala direita do Partido Democrata, a iniciativa batizada de Lei de Redução da Inflação inclui 370 bilhões de dólares para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 40% antes de 2030. Com essa reforma, cada americano vai receber até 7.500 dólares em créditos fiscais para a compra de um carro elétrico, entre outras medidas. O texto ainda prevê investimentos de 64 bilhões de dólares em saúde e a redução gradual do preço de alguns medicamentos, que nos Estados Unidos podem ser até 10 vezes mais caros do que em outros países ricos. Paralelamente a esses investimentos, o projeto de lei busca reduzir o déficit público com um novo imposto mínimo de 15% para todas as empresas cujos lucros ultrapassem $1 bilhão.
Vamos agora falar do tempo. Fim de semana foi marcado por chuva e tempo instável em diversas regiões do país e a previsão é de que os temporais continuem durante toda a semana. Em algumas cidades da região sul, sudeste e centro-oeste, o volume de chuva poderá ultrapassar os 100 milímetros. Vamos conferir as mínimas e as máximas em alguns municípios aqui do país. Em Recife, a máxima é de 28 graus, com previsão de chuva moderada durante todo o dia. Já em Porto Alegre, o tempo também fica instável, com previsão de chuva forte, principalmente ali no finalzinho da tarde. A máxima por lá não deve passar dos 18 graus. E para finalizar, a gente vai falar de São Paulo. Por aqui, a máxima prevista é de 21 graus, com previsão de chuva moderada durante todo o dia. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta, 1 em cada 8 pacientes sofre com a Covid longa. E trazemos também uma reportagem especial sobre o valor que o Brasil perde por ano com o descarte irregular de material que poderia ser reciclado. Nós voltamos já, não perca! Não disse que era rápido? Estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Abrimos o bloco falando sobre pandemia. De cada 8 pessoas infectadas com o coronavírus, uma desenvolve pelo menos um sintoma de longa duração. A informação foi revelada por um dos maiores estudos já feitos sobre a doença. Vamos conferir. Um novo estudo publicado pela revista britânica The Lancet mostrou que 12,7% dos que tiveram Covid, quase 1 em cada 8, sofreram com sintomas de longo prazo. A pesquisa foi realizada com mais de 76.400 adultos na Holanda, que preencheram um questionário online sobre 23 sintomas típicos de Covid prolongada. Os ensaios compararam pessoas com Covid prolongada àquelas que não foram infectadas. Entre março de 2020 e agosto de 2021, cada participante respondeu ao questionário 24 vezes. Nesse período, 5,5% relataram ter sido infectados pela doença. Destes, mais de 21% tiveram pelo menos um ou vários sintomas severamente aumentados, 3 a 5 meses após a infecção. O estudo realizado observou ainda que os principais sintomas que persistem após a infecção estão relacionados a dificuldades respiratórias, dores, fadiga e perda de paladar e olfato, e concluiu que quase 9% das pessoas em um grupo de controle que não contraíram coronavírus relataram um aumento semelhante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 57 mortes em 24 horas. Mas os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins, além do Distrito Federal, não atualizaram os dados. Vamos aos números oficiais. O Brasil confirmou mais 57 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 679.996 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 7.198 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.018.371 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação de menos 8% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 212 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 26.353 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 36% em relação a 2 semanas. Chegou a hora de falar sobre vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 464 milhões e 600 mil doses de vacinas aplicadas. Vamos então olhar o nosso vacinômetro? De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,57% da população. Já a segunda dose, em pouco mais de 80% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 53,16% das pessoas.
E mudando completamente de assunto, a cidade do Rio de Janeiro vai ganhar novos clientes em seus supermercados. A partir de agora, cães e gatos poderão acompanhar os seus tutores durante as compras. A iniciativa é da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e foi publicada pela Prefeitura da cidade por meio de um decreto que estabelece regras a serem seguidas durante as compras. A novidade acontece em razão dos pets estarem cada vez mais presentes na rotina de afazeres do consumidor, principalmente em shopping centers e restaurantes. Com o decreto, o Rio de Janeiro será a primeira capital do Brasil a permitir supermercados pet-friendly. Mas os estabelecimentos que queiram aderir vão precisar se adequar a novas regras e uma série de fiscalizações de órgãos governamentais, como o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e da Vigilância de Zoonoses. Após as vistorias, as lojas que estiverem de acordo receberão o selo Super Pet, que servirá como uma forma de identificar os locais onde é permitida a entrada dos animais. Como existe a possibilidade do contato direto dos pets com os alimentos, o documento que libera os pets em supermercados carrega uma série de regras de como deve ser o comportamento nas lojas. A princípio, será permitida a entrada apenas de cães e gatos com certificado de vacinação para diversas doenças e um comprovante de vermifugação. Além disso, eles devem estar em caixas próprias para transporte ou em guias. As lojas também poderão oferecer um carrinho de compras especial com um lugar próprio para o pet. Caso o equipamento não esteja disponível, o animal não pode ser colocado nos carrinhos de compras normais. Mas os tutores devem estar atentos ao comportamento do seu pet. Animais bravos ou barulhentos não serão permitidos e também será proibida a circulação deles nas áreas de produção, de manipulação e de consumação imediata, como, por exemplo, a rotisserie e o açougue. Uma outra ideia para os lojistas propostas pelo decreto é a criação de uma espécie de pet park, onde os animais poderão interagir uns com os outros e ter acesso a brinquedos. Antes da elaboração do decreto, diversos veterinários foram consultados e uma das solicitações da classe foi que os donos de supermercados devem investir na divulgação de boas práticas e bom senso dos tutores, como, por exemplo, evitar que o animal faça suas necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado. Com a medida, os profissionais dos supermercados aptos a receberem terão que passar por treinamento e cursos de capacitação para saber lidar com diversas situações que podem acontecer durante o expediente. Praticamente todo mundo sabe que a reciclagem tem grande importância para a preservação do meio ambiente e para a sociedade, já que além de criar empregos, torna desnecessária a retirada de novos recursos da natureza. Mas a verdade é que mesmo com essa consciência, muita gente não separa o lixo. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. O Brasil perde por ano 14 bilhões de reais com materiais que poderiam ser reciclados, mas acabam em aterros como este em São Paulo, que já está quase no limite de sua capacidade. A previsão é que o CTL, Centro de Tratamentos Leste, como é chamado, encerre suas atividades daqui menos de 4 anos. Mas tem algumas técnicas ainda a serem empregadas que pode ser que ele aumente um pouco essa vida útil. Tem algumas técnicas a serem empregadas que a gente consegue talvez alguns anos a mais. Então, mas é bem, o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente não tem mais local para colocar resíduos na região leste. O assessor da Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula diz que além desse há só mais um aterro na capital paulista, que também tem prazo de validade. Deve atender a população só até 2038. Para resíduo orgânico domiciliar, são só esses 2 aterros. Os únicos 2 espaços da cidade que todos os dias recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo domiciliar. A grande questão é que no meio de tudo isso também tem plástico, papel, metal, vidro. Se ele estiver dentro
de um saco preto com os resíduos orgânicos, ele fica contaminado, ele tem microaterro. Segundo informações da EcoUrbis, a matéria orgânica aqui representa cerca de 60% do todo. O restante é a prova de que ainda falta muita consciência sobre reciclagem. A situação do lixo é realmente preocupante e é preciso tomar providência o quanto antes. Entender que o que para alguns é lixo, para outros é dinheiro. E aqui nessa cooperativa tudo isso fica muito claro, porque aqui o que é reciclável não só se transforma em sustento para quase 60 famílias, mas também em redução de impactos ao meio ambiente. A Crescer realiza coleta em condomínios residenciais, comerciais, empresas, indústrias, escolas. Todo o material que chega até aqui passa por triagem e prensagem para depois seguir para a comercialização. Foi com a renda produzida na cooperativa que a Isabel criou 3 filhos sozinha. É o que sustenta a minha casa, a minha família e a mim mesma, né? Há 15 anos já. Há 15 anos. Além da coordenadora de produção, são várias as pessoas que encontraram aqui a oportunidade que tanto precisavam. Pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que vêm de programas de reabilitação de dependência química. Então, a gente abre uma oportunidade para pessoas que muitas vezes poderiam estar indo para a criminalidade. Mas será que tudo pode ser reciclado? O que se recicla hoje aqui dentro da cooperativa são os resíduos sólidos, né? Que são os plásticos, os vidros, os metais e os papéis, e os resíduos elétricos e eletrônicos. Tudo que vai na tomada também tem que dar uma destinação adequada, porque é um resíduo que pode ser um contaminante para o solo e lençóis freáticos. E não pense você que aquela caixa de pizza engordurada está fora dessa. O ruim é quando ela tem um excesso de resíduo orgânico, né? Que pode ser um contaminante para o restante das embalagens que não estão ali contaminante. Então, quanto menos resíduo orgânico misturado com a embalagem, melhor. Quem faz o descarte correto colabora para resultados surpreendentes como estes. Só este ano, a cooperativa Crescer evitou o corte de mais de 8.000 árvores e a extração de mais de 3.000 barris de petróleo, 54 toneladas de minério de ferro, mais de 300 toneladas de areia. Ao todo, em 2022, foram recicladas aqui mais de 920.000 toneladas de resíduos. Mas esse número poderia ser bem maior se a consciência sobre a reciclagem fosse mais ampla. Simples ato de você, na sua casa, separar o resíduo para a coleta seletiva, você está contribuindo numa cadeia de valor muito enorme, muito grande e muito importante para toda a sociedade. Por isso que é tão importante cada um fazer a sua parte. Eu, você, todos nós. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!